Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Minuto do Professor EBD. E hoje nós estamos estudando a lição de número 12 da classe de adultos nesse segundo trimestre de 2025, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Olha só, essa é a nossa lição do trimestre, que tem como título E o Verbo se fez carne. E hoje nós estaremos tratando desse episódio, de Jesus na cruz do Calvário, o sepultamento e a ressurreição. Glória a Deus por isso, Olha, se você ainda não é inscrita em nosso canal, inscreva-se e compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Siga também o nosso Instagram, Minuto do Professor EBD. Vamos para a nossa aula. Pega aí teu caderno, tua Bíblia, teu lápis e vamos estudar a palavra de Deus. Nós começamos aqui em nosso primeiro tópico dizendo a prisão e condenação de Jesus. Em nosso primeiro subtópico, nós temos aí a prisão. Nós devemos lembrar o seguinte, que Jesus, ele estava ainda no Getsemane, Ele havia acabado ali o seu momento de oração. Nós sabemos que esse momento de oração no Getsemane, para Jesus, foi bem angustiante, ao ponto dele suar gotas de sangue. E então, ele estava ali com os seus discípulos, por mais que estes discípulos não estivessem ali orando com ele, porque eles dormiram, mas Jesus termina o seu momento de oração, vai ao encontro dos 3 discípulos, que eram ali mais íntimos de Jesus, e segue ao encontro dos demais discípulos. É bem possível o seguinte, que quando Jesus chegou ao encontro dos demais discípulos, ele tivesse falando ali algum assunto, porque a Bíblia diz que ele ainda estava falando quando Judas chegou, E aí, aqui em Marcos, capítulo 14, Marcos faz questão de dizer o seguinte, que Judas era um dos 12. Para quê? Para enfatizar o tamanho da traição que foi de Judas. Marcos diz, olha, ele era discípulo, ele caminhava com Jesus. Ele era um dos 12 discípulos de Jesus. E aí Judas chega ao Getsemane, com uma multidão ali armada de espadas e de pau, pau feito ali de madeira. Vale lembrar que essas espadas eram as espadas menores, não eram espadas aquelas maiores que a gente conhece dos filmes, não. Eram espadas menores, mas essas espadas, elas eram afiadas, ok? E essa espada, ela era utilizada justamente para ataque, isso? E era comumente usada ali pelos soldados romanos. E eles também tinham um pedaço de pau na mão, de madeira, que eram armas usadas pelos guardas do templo, ok? Então, esse grupo com Judas chega até o Getsemane fortemente armado, como se fosse ali prender um bandido, como se fosse ali prender alguém de alta periculosidade, de alto perigo para a sociedade. João, ao escrever no capítulo 18, versículo 3, afirma que Judas levou um destacamento de soldados. E esse destacamento era composto de 60 soldados, correspondia ali a 60 homens. Jesus, então, institui a ceia, sai do Monte Sião, vai para o Getsemane. Ali, nós sabemos que ele tem momentos, de angústia, de tristeza, e ao sair dali, encontra os seus discípulos, anda um pouquinho mais para frente, e Judas, de repente, chega com 60 soldados altamente e fortemente
armados, né, que foram ali justamente enviados pelos sacerdotes, pela liderança de Israel. Ao encontrar Jesus, o que é que Judas faz? Judas, ele dá um beijo, né, no rosto de Jesus. Ali, esse beijo, a gente tem que entender que esse beijo era um sinal de afeto entre familiares, ok? E também entre o seu mestre e o seu discípulo. Quando Judas beija Jesus, é como se ele estivesse dizendo que amava a Jesus. Mas nós sabemos que a intenção de Judas ali era apenas de que os soldados, fazer com que os soldados reconhecessem Jesus, né, e não prendessem alguém errado, já que Jesus ali não se diferenciava em relação às vestimentas, certo? Jesus não se vestia ali de linho fino, mas ele se vestia como qualquer um dos seus discípulos. Então Judas, ele escolhe, né, trair Jesus com um beijo no rosto, ali então para identificar qual era o que seria ali preso. Então foram ao encontro de Jesus para prendê-lo fortemente armados, certo? Então aquela noite ali, aquela cena não foi uma cena tranquila. Por quê? Porque os soldados agiram com brutalidade. E então nós tivemos aquele episódio, né, em que Pedro desembanha a espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Aí Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, guarda a tua espada. Porventura eu não beberia, eu não tomaria o cálice que o meu pai me deu? Será, Pedro, que se eu não pedisse, se eu não rogasse ao Pai, ele não enviaria aqui 12 legiões de anjos para me proteger, né, para me salvar? Então a escritura, ela precisava ser cumprida. Era o que Jesus estava dizendo. Em Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu ali a sua boca. Depois desse episódio ali, né, de Jesus ser amarrado como um criminoso comum, o que é que acontece? Jesus então é levado até ao sumo sacerdote Anás, né? E aí, enquanto Anás estava interrogando Jesus, Caifás teria tempo suficiente ali para juntar todo o sinédrio, né? Que era composto ali de 71 sumos sacerdotes e ex-sumos sacerdotes. Então, enquanto Jesus está sendo interrogado por Anás, Caifás estava ali reunindo, né, o sinédrio para que pudessem ali julgar Jesus. E aí Anás pergunta a Jesus, né, sobre os seus discípulos e sobre os seus ensinamentos. Jesus simplesmente diz o quê? Eu falei ao mundo publicamente. Eu sempre ensinei nas sinagogas. Eu sempre ensinei no templo. Pergunte, né, sobre os meus ensinamentos para aqueles que ouviram. Aí o que que acontece? Isso aqui está em João, capítulo 18, dos versículos 19 ao 21. O que que acontece? Um guarda ali dá uma bofetada em Jesus e diz: é assim que você responde ao principal dos sacerdotes? Jesus sabe que não fez nada de errado. Aí Jesus responde: se eu disse algo de errado, diga o que foi que eu disse de errado. Mas se eu disse algo que está certo, por que você me bate? Isso aí está em João 18, 22 e 23. Então Anás, o que é que faz? Ele manda Jesus para Caifás, né, que era o seu genro. E aí a essa altura, todos os membros do sinédrio, o atual sumo sacerdote, os anciãos do povo e os escribas, já estão ali reunidos na casa de Caifás. Vale lembrar o seguinte, que era ilegal um julgamento ser realizado à noite, certo?
aquela hora da noite. E também era noite de Páscoa. Mas nem isso impediu que a liderança de Israel seguisse firme em diante com a sua trama. E aí o que acontece? Caifás pergunta a Jesus se ele é realmente o Filho de Deus. E Jesus não nega. Jesus diz o quê? Eu sou. E vocês todos verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E vocês verão o vindo com as nuvens no céu. Nós vemos isso aí em Marcos 14, 62, né? E aí depois dessa resposta de Jesus, Caifás, sendo dramático, ele rasga ali as suas vestes e diz blasfêmia. Acusam Jesus. Vale lembrar aqui que a acusação contra Jesus foi de quê? Foi de blasfêmia. E ele diz ali, blasfêmia, que necessidade temos ainda de testemunhas? Vejam, agora vocês ouvindo a blasfêmia, qual é a opinião de vocês? Né? E o que acontece? O Sinédrio decreta então essa penalidade injusta sobre Jesus, dizendo, ele merece morrer. Em seguida, os seguintes episódios, o que acontece? Depois de Jesus ter sido agredido, ele é levado até Pilatos. E aqui nós entramos em nosso segundo subtópico e terceiro subtópico ao mesmo tempo, ok? O interrogatório e a condenação. Em João capítulo 18, versículos 28 em diante, nós vamos ver sendo narrado este episódio. E aí nós vemos o seguinte, que Jesus, ele poderia sim livrar-se, não é mesmo? Ele poderia livrar-se daquela prisão injusta. Mas o que foi que ele disse? Foi para isto que eu fui enviado. Pilatos, ele tenta salvar Jesus pelo menos 3 vezes, né? Na primeira não, porque na primeira ele tenta se esquivar. Mas ele, nas outras 2, ele tenta livrar Jesus das mãos dos judeus e dessa condenação, né? Porque na primeira vez, quando os judeus apresentaram Jesus, que chega amarrado diante de Pilatos, Pilatos pergunta, por que vocês estão me trazendo este homem? Eles disseram, ele fez algo de errado, né? Ele é um criminoso. Aí Pilatos diz o quê? Julguem segundo a lei de vocês. Essa aqui foi uma primeira tentativa, né, de Pilatos de esquivar-se ali, como quem diz, não é problema meu. E aí então os líderes judeus, sabendo que Pilatos era romano, eles então tentaram influenciá-lo com falsas acusações sobre Jesus, né, dizendo que Jesus estava proibindo o povo de pagar os impostos e que Jesus estava querendo se fazer rei. E aí Pilatos chama Jesus, né, à parte e pergunta, você é rei? Aí Jesus diz o quê? Você está dizendo. Perceba que Jesus não nega. É como se Jesus estivesse dizendo, é isso mesmo que você está dizendo. E aí Pilatos não vê em Jesus nenhum indício, né, de que Jesus era um rebelde, né, de que estava ali provocando uma rebelião ali em Roma. E aí o que acontece? Após esse episódio, sabendo Pilatos que Jesus era da Galileia, porque ele ouviu os líderes religiosos dizendo que Jesus era da Galileia, o que acontece? Ele manda que Jesus seja levado até a Herodes, né, que era o governador ali daquela época, lá na Galileia. Jesus não tinha nenhuma intenção de responder às tantas perguntas que Herodes fez, porque Herodes tinha muita curiosidade de saber quem era Jesus. Foi Herodes quem mandou cortar a cabeça de João Batista. E aí ele tinha muita curiosidade de saber quem era Jesus. Mas Jesus não tinha intenção de responder e realmente não respondeu às perguntas que Herodes fez. E aí então Jesus retorna, né, para Pilatos. E aí
as autoridades judaicas tentam mais uma vez fazer com que Pilatos sentencie Jesus, mas Pilatos, tentando convencer as autoridades judaicas de libertar Jesus, ele faz uma proposta. Ele diz, olha, é costume nós libertarmos um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu liberte quem? Querem que eu liberte Jesus? Eles disseram, a multidão disseram, não, não, não. Nós não queremos que solte Jesus. Nós queremos que solte a quem? Barrabás. Porque Barrabás era ali um prisioneiro acusado de sedição, né, de rebelião. Mas eles escolhem Barrabás. E aí, nesse ínterim, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 14, capítulo 15, que Pilatos percebeu que os líderes judeus prenderam Jesus por causa de inveja de Jesus. E isso era verdade, né? Os líderes judeus, eles tinham uma grande inveja de Jesus por causa da popularidade de Jesus, por causa dos milagres que Jesus tinha operado, né? Por causa das mensagens, da sabedoria de Jesus que calava a boca de todo mundo, da autoridade de Jesus e da popularidade de Jesus enquanto as grandes massas, né? Então eles tinham inveja de Jesus e por isso eles entregaram Jesus a Pilatos. E aí os sacerdotes, quando perceberam, né, que Pilatos não estava querendo condenar Jesus, eles começaram a fazer ali pressão com as multidões, eles começaram ali a inflar as multidões, né, para que condenassem Jesus. E aí a multidão começa a gritar, crucificam, porque Pilatos pergunta, né? E o que fazer então de Jesus o Nazareno? E aí a multidão grita enfurecida, crucificam, crucificam, crucificam. E aí Pilatos diz então que o sangue dele esteja sobre vocês. E eles dizem mesmo, né, em Mateus capítulo 27, versículo 25 e 26. Vamos abrir para que a gente possa ler. Mateus 27, os versículos 25 ao 26. O que é que diz aqui? Olha só. E até Mateus capítulo 27, já estava no 25. Mateus capítulo 27, versículo 25 e 26. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Então eles disseram que o sangue deste homem, né, caia sobre as nossas cabeças e sobre as dos nossos filhos. E aí o que acontece? Jesus então condenado à morte, né, na crucificação. Os soldados então pegam Jesus, levam para o pretório, que era o local ali da guarda pretoriana, né, dos soldados da guarda especial do imperador César, né, e de Pilatos também. Então Jesus é levado ali para o pretório, e o que acontece? Os soldados zombam de Jesus, cobrem ele com púrpura, põem uma coroa de espinhos na cabeça dele, um pedaço de pau na mão, fazem dele ali uma figura, né, um espantalho, se ajoelham diante de Jesus e começam a zombar dele. Tu não és o Filho de Deus? Ali com todo tipo de zombaria, além de baterem na cabeça de Jesus com aquele cetro. E aí eles tiram a púrpura de Jesus e levam Jesus para ser então crucificado. Essa é a nosso relato sobre a prisão, o interrogatório e a crucificação de Jesus. Nós vamos agora para o segundo tópico que diz crucificação, morte e sepultamento de Jesus, né? E o primeiro subtópico, nós temos aí o caminho do Calvário. Olha só, gente,
Os soldados, eles tiram Jesus, né, do palácio de Pilatos, para quê? Para ele ser levado para ser crucificado. E as crucificações, elas aconteciam fora da cidade, ok? Não aconteciam dentro da cidade. Aconteciam fora da cidade, no monte chamado Gólgota, que quer dizer Monte Caveira, ok? Eu já estava olhando aqui errado para a câmera, estava olhando para cá, mas é para cá. Ainda estou me acostumando, viu? Olha só, lembrando que, eu até anotei aqui, que esse tipo de morte era uma morte extremamente dolorosa, né? Que era reservada ali para criminosos de alta periculosidade, né? Para bandidos ali vulgares, de alta periculosidade, odiosos, então que eram considerados ali selvagens pela sociedade. Os outros presos, eles eram condenados à morte, mas tinham uma pena mais amena, como por exemplo, a serem degolados, né? Porque era de uma vez só e era ali indolor, mas aqueles que eram, os outros eram condenados a essa morte horrível de crucificação. E aí quando eles saem do palácio, eles veem um homem chamado Simão, que era o Cirineu, e eles obrigam Simão Cirineu a carregarem a cruz. E então eles levam Jesus para o Gólgota, lembrando que era 9 horas da manhã da sexta-feira, quando Jesus ele foi crucificado. E ali houve um momento na cruz que vale a pena nós lembrarmos, que foi o momento em que Jesus está ali entre os dois ladrões. Ele foi crucificado entre os dois ladrões e aqueles ladrões estão ali zombando, pelo menos um desses ladrões. E aí quando a conversa, tem uma hora que a conversa muda, né, dos ladrões, e um deles diz para o outro, repreendendo o outro, ele diz, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está escrito aí em Lucas capítulo 23, versículo 40. E aí depois destas palavras, né, do ladrão, a resposta de Jesus, o que que acontece? Muda totalmente o rumo, né, da vida eterna para aquele ladrão. Está aí escrito em 23:43, Lucas 23:43, né? Porque Jesus disse, em verdade te digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aí nós percebemos, meus irmãos, que o ladrão muito se assemelha à nossa vida, né? Porque, de fato, ele representa a nossa vida. Porque o ladrão foi salvo por causa de quê? Por causa da sua fé. Romanos 3:23 diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Romanos 6:23, eu quero ler aqui com você o que é que diz Romanos 6:23. Vamos abrir a nossa Bíblia. Olha aí. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o ladrão ganhou ali a vida eterna, né? Por meio de quê? Por meio da sua fé. E nós também fomos salvos não por obras, nós fomos salvos por meio da graça. Obra nenhuma salva, mérito nenhum salva, nós não merecíamos, mas Jesus, por graça, por amor, ele nos salvou. E aí nós entramos agora em nosso segundo subtópico, que tem dizendo que a missão, ela foi encerrada. E de fato foi cumprida, né? Cabalmente. Nesse momento, né, desse episódio, que ele está na cruz, já falou ali com os ladrões, já teve esse momento, o episódio dos ladrões. Aí o que acontece? Jesus, ele sente sede. E aí a Bíblia diz que os soldados, eles pegam
vinho com mirra, né? Que era um analgésico, certo? Era um anestésico daquela época, que eram dados para aqueles que estavam sendo crucificados, para que eles sofressem mais, né? Demorassem mais tempo na cruz e sofressem mais tempo ali. E aí está escrito no Salmo 69:21, na minha dor me deram vinagre para que eu bebesse. E aí o que acontece? Eles crucificam Jesus e se cumpre o Salmo 22, versículo 16, que diz: traspassaram as minhas mãos e os meus pés, que é um salmo messiânico, né? E também se cumpre Zacarias 12:20, quando Deus diz: verão aqueles que traspassaram. Então, eles repartem as vestes de Jesus, colocam uma placa de acusação a Jesus em 3 idiomas, né? E Jesus é crucificado ali entre 3 ladrões para se cumprir o que estava escrito em Isaías 53:12, que diz: entre malfeitores ele foi contado. E aí, meus irmãos, acontece o quê? Vem a morte de Jesus, né? E antes da morte de Jesus, os seguintes episódios aconteceram. Houve trevas sobre toda a face da terra até as 3 horas, né? Jesus grita em aramaico: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, porque me desamparastes. Os soldados pegam esponja com vinagre, colocam na boca de Jesus, né, com uma vara. Jesus diz o quê? Tetelestai, está consumado. A obra foi completa. A obra foi, a missão foi completa, cabalmente. E aí Jesus diz: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. E então ele expira. E o que acontece? O véu do templo se rasga de cima a baixo, né? Representando ali o acesso à presença de Deus. Que agora o acesso à presença de Deus estava liberado. Todos quantos aqueles que crerem em Jesus têm acesso ao Santo dos Santos, né? E aí podemos nos achegar a Deus. É isso que o véu representa. Amém? Nosso terceiro subtópico diz sobre o sepultamento. E aí, nessa questão, nesse subtópico que fala sobre o sepultamento de Jesus, nós vemos o seguinte, que os corpos dos condenados, eles eram deixados na cruz, certo? Até eles serem colocados ali em uma fossa comum. Mas Jesus, ele ganha, né, um tratamento diferenciado, graças a José de Arimateia, porque José de Arimateia usa ali a sua influência, né, vai até Pilatos, tem coragem, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultar, né? E aí nós temos que lembrar o que acontece. José de Arimateia tira o corpo de Jesus, desce o corpo de Jesus, claro que ali com ajuda, desce o corpo de Jesus da cruz e o envolve em um lençol, porque não era costume, né? Não é costume dos judeus a cremação, né? Não era costume dos judeus cremar. E também o embalsamento, né? No sentido de mumificar. Mas sim, eles eram envoltos em um lençol, certo? E era colocado ali óleo sobre o corpo. E ali, então, seria sepultado, ok? E aí, o que acontece? Né? Após José de Arimateia colocar o corpo de Jesus, né, enrolado, ele coloca uma pedra para a entrada do túmulo. Vale lembrar, onde era sepultado? Não era sepultado no chão, eles eram sepultados nas rochas. Eram abertos, né, um espaço na rocha, certo? Colocado não sobre o chão, mas ali em um local mais alto, o corpo, e todo envolto em um lençol, ok? Então, após ele colocar o corpo de Jesus enrolado, ele coloca uma pedra
para a entrada do túmulo. E aí o que acontece? O Evangelho de Mateus nos diz que os sacerdotes e anciãos, depois que Jesus foi sepultado, né, por José naquele lugar, eles procuram Pilatos e disseram, olha, o que vai acontecer é o seguinte, os discípulos vão de noite, vão roubar o corpo de Jesus e vão dizer que ele ressuscitou. Então o Senhor coloca um selo lá na pedra e coloque guardas de dia e de noite lá, para que não aconteça dos discípulos roubarem o corpo e dizer que ele ressuscitou. Né? E aí nós entramos em nosso terceiro tópico, que fala justamente sobre a ressurreição de Jesus. E o primeiro subtópico diz o túmulo vazio. E aí nós vemos o seguinte, que Maria Madalena, né, e Maria, mãe de José, que é a mesma mãe de Tiago, elas estavam observando o lugar em que José de Arimateia estava colocando ali, em que os discípulos estavam colocando ali o corpo, certo? O local aonde estava colocando o corpo, né? Segundo o relato de Marcos, porque Marcos está aqui esvaziando uma explicação de que os judeus iriam dar para quando os discípulos começassem a falar, né? O túmulo está vazio. A resposta é, não, vocês foram num túmulo errado. Vocês vão no outro túmulo porque o que vocês foram aí, se não tem ninguém é porque vocês foram no errado. E aí, as mulheres, elas observaram. E Marcos faz questão de relatar que as mulheres observaram, né, aonde Jesus tinha sido sepultado, para que elas não errassem o túmulo no outro dia de manhã. Então, Marcos diz, né, que essas mulheres estavam vendo o túmulo. Marcos 15, 47, justamente para não deixar dúvida de que elas foram no túmulo errado, né, no domingo de manhã. E aí nós percebemos que os 4 evangelhos sinóticos, eles relatam muito bem sobre o sepultamento de Jesus, justamente para afirmar que Jesus havia morrido, né, que era fato e que era verdadeiro, que Jesus havia morrido e que era preciso que ele morresse, né? E que de fato o sepultamento é o selo de que ele havia morrido na cruz do Calvário. E segundo, era preciso se cumprir o que Deus disse lá em Gênesis capítulo 3, né? Quando ele fala para Adão, quando o primeiro homem peca, Deus diz, do pó viestes, ao pó retornarás. Jesus é o representante do segundo Adão, né? Então, era necessário que ele fosse, sim, sepultado. E aí, nós sabemos que o seguinte, o túmulo vazio é a evidência de Cristo sobre a morte, né? O túmulo vazio é a evidência clara, até hoje, da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Porque se você for em qualquer túmulo, você vai encontrar, aqui jaz fulano, aqui jaz Aristóteles, aqui jaz Buda, aqui jaz Chico Xavier. Mas você pode ir lá em Israel, no túmulo de Jesus, e lá não diz aqui jaz, porque ele não está lá, né? Ele está vivo. Ele ressuscitou. Então a morte, ela foi derrotada. E a vitória de Cristo sobre o túmulo se tornou o quê? A base da nossa fé. A morte foi derrotada e a vitória de Cristo sobre o túmulo se tornou a base, o fundamento da nossa fé. Por quê? Porque sem a ressurreição, a nossa esperança ela é vã. Então, Cristo nos dá a certeza de que através da salvação, através da ressurreição, melhor dizendo, nós podemos ter nova vida livre da condenação do pecado. Glória a Deus por isso. E aí você pode perguntar aos seus alunos, né, como é que o túmulo vazio nos ensina sobre a vitória de Jesus sobre a morte e o que isso significa para a nossa fé, né? O que significa o túmulo vazio para a fé cristã? É o símbolo da ressurreição de Cristo Jesus. Amém? E aí nós entramos em nosso segundo subtópico, que tem como título a ressurreição. E aí em sua abordagem sobre a importância,
né, da ressurreição, Paulo, ele dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa mensagem seria inútil. Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A nossa mensagem é inútil. Nós vemos isso aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12 a 14. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria utilidade, né, nós sermos crentes hoje. Nossa fé seria inútil, a nossa mensagem seria vã, não teria fundamento, a nossa mensagem. Então a ressurreição é o que valida a vida e os ensinamentos de Jesus, né? E sem o sacrifício da cruz não teria o significado de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então a ressurreição não é um detalhe secundário, mas é o fundamento da nossa fé, porque ela assegura a nossa vitória e garante completamente a nossa vida eterna. E aí você pode perguntar para os alunos, né, como é que a ressurreição de Cristo fortalece a nossa fé. E aí existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, né, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E a segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio, certo? Então esse momento foi um marco decisivo, né, para os discípulos, porque eles não apenas ouviram falar que o túmulo estava vazio, mas Pedro e João foram lá e, de fato, testificaram que o túmulo estava vazio e que Jesus já não estava mais lá. Glória a Deus por isso. E aí nós vemos o seguinte, que essa verificação direta, né, dos seus discípulos mais próximos deu ainda mais credibilidade, né, à ressurreição. Por quê? Porque não se tratava ali de um rumor, de um engano, mas era confirmação real de que Jesus havia ressuscitado e que o túmulo estava vazio. E o túmulo vazio era uma prova tangível dessa vitória. Glória a Deus por isso. Terceiro subtópico, e nós já caminhamos aqui para a nossa conclusão. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade, né? Porque apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem ali o testemunho dos discípulos, né, e de Maria Madalena, das mulheres, que Jesus havia ressuscitado, Jesus aparece pessoalmente no primeiro dia da semana. Então eles haviam ouvido o relato, né, mas até então não acreditavam completamente na ressurreição de Cristo, até que eles mesmos estivessem diante de Jesus. Então, a aparição de Jesus diante dos discípulos no primeiro dia da semana, né, ali em um ambiente de dúvidas, demonstra o quê? Um poderoso testemunho da paciência e da misericórdia, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não rejeitou os discípulos por sua falta de fé, mas os encontrou ali em suas incertezas, em suas dúvidas, né? E quando ele chega lá no meio dos discípulos, que ele surge no meio dos discípulos, ele diz: paz seja convosco. Jesus aqui não estava apenas saudando os discípulos, mas ele estava dizendo: a paz que eu tenho para vocês excede todo o entendimento. Recebam paz, né? Recebam esta paz. Então, a gente vê aí, mais à frente desse episódio, que Jesus aparece para os discípulos, que Jesus aparece para Pedro e para alguns outros que seguiam Jesus, né? Porque depois da morte de Jesus, os discípulos agora e Pedro, eles queriam retomar, né, a vida de pesca antes de seguir a Jesus. E aí Jesus provoca ali, né? Pergunta o que foi que eles fizeram a noite toda, não pescaram nada, mas
que eles voltassem para o mesmo lugar, né? Lançassem as redes e ali eles teriam uma pesca maravilhosa. E eles colheram ali uma pesca maravilhosa, demonstrando ali o poder milagroso de Jesus, demonstrando ali quem ele era, né? Para os discípulos. Então, eles estavam desanimados, tentando voltar à pesca, né? No entanto, ao obedecer o comando de Jesus para lançar as redes, eles tiveram ali uma pesca maravilhosa, demonstrando quem era Jesus e que ele tinha poder sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Então seria impossível permanecer incrédulo, né, depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Amém, meus irmãos? Olha só, chegamos a mais um fim de uma aula, meus irmãos. Espero que tenha sido aí de bênção para a sua vida. E na nossa conclusão diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, né? Um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Aleluia, glória a Deus. Então, uma boa aula para você. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.